Hare Krishna, boa noite. A pergunta é: qual o equilíbrio entre não recusar serviço, mas desejar determinados serviços que você se sente inclinado a partir de sua natureza? Bom, segundo Sestara Maharaj, né, qual o melhor, ou seja, qual é o melhor tipo de serviço, qual é o serviço mais importante? Uma vez perguntaram para ele, né, qual era o serviço mais importante. E ele disse que o serviço mais importante era o serviço mais urgente. Esse era o mais importante, né? Ou seja, esse era o serviço mais essencial, né? Ou seja, quando coisas estão acontecendo, né, e você precisa de ajuda, e você precisa de um certo enfoque em determinada situação, esse vai ser o serviço mais urgente, né? Então, na realidade, por exemplo, se nós começamos a escolher muito serviço, né, ou seja, assim, pela nossa natureza, né, ou seja, porque, por exemplo, uma pessoa de natureza bramínica, né, uma pessoa intelectual, né, ele nunca, para ele seria muito difícil, por exemplo, cavar um buraco, né? Você bota ele com uma enxada para cavar um buraco, ele vai ficar para ele como se é a morte, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que não tem uma natureza muito intelectual, se você pede para ele fazer um serviço intelectual, ele também não vai conseguir, né? Claro que existem também aí não é só preto e branco, né? Existem as tonalidades de cinza aí, ou seja, nós temos aí a tendência, né, a essas várias naturezas, né? E algumas inclinações mais fortes do que uma do que a outra, né? Mas sempre entender que o serviço ele está relacionado ao sacrifício. Ou seja, por que você está servindo, né? Você está servindo porque você quer se sacrificar, né? Você não serve simplesmente de acordo com as suas inclinações, né? Você, não, eu gosto de fazer isso, só quero fazer isso. Não, isso não é o correto, né? Claro, se por exemplo, se você tem, como eu falei, uma inclinação para um determinado tipo de serviço e se necessita esse serviço, não tem nenhum problema, né? Agora, quando nós precisamos, né, de outros serviços, né, e você se recusa ou você internamente rejeita esses serviços porque você acha isso não é muito da minha natureza, eu não gosto muito de fazer esse serviço, né? Então isso é algo que é desfavorável para o Bhakti. Por quê? Porque ele se afasta, né, da rendição, né? Ou seja, se afasta dos princípios da rendição, né? Porque a gente sabe, né, a rendição você tem que entregar tudo, né? Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Varajanam, né? Rakshiti Vishvasu Gopitriti Varanam Tatha Atmanikshepa Karpane Shadvidi Sharanagatihi. Então, ou seja, esses princípios da rendição, né? Que você entende que Krishna ele vai te manter, ou seja, que você vai aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, né? Você vai ter fé que Krishna vai te proteger e principalmente você vai entregar tudo a ele, né? Então você não fica e vai atuar no plano da humildade. Então você não fica escolhendo muito o serviço. Por exemplo, na batalha de Kurukshetra, ou seja, no Mahabharata, né? Quando os Pandavas, né, ali estavam exilados, né? Como eu te dizia ontem, né? Então, por exemplo, Bhima, né, ele tinha natureza o quê? Muito kshatriya, ele era um guerreiro, era um selvagem, Bhima, né? Era um guerreiro assim, muito poderoso, assim. Inclinação, claro, Arjuna também era um kshatriya, mas Bhima principalmente ele tinha uma natureza assim muito voraz, assim, muito assim, era um guerreiro assim temível, né? Todo mundo tinha medo de Bhima. Mas ele, quando ele tinha um caráter muito forte, assim, quando ele vai para o exílio, né, como eu falei ontem, ele tinha que comer frutas, né, raízes, né, vestir com rosto cascas de árvores, cobrir seu corpo com cascas de árvores, né?
dormia no chão. Isso para ele ficou, assim, ele estava muito insatisfeito com isso. E quando Draupadi foi humilhada, né, na frente de todo mundo da assembleia, né, dos reis, enfim, quando o Yudhishthira, né, a perdeu, né, no jogo de dados, imagina. E Bhima viu tudo isso e não podia fazer nada, né? E quando quiseram despir Draupadi, tirar a roupa dela na frente de todo mundo, imagina, arrastaram ela pelo cabelo, né? Então isso foi a causa da batalha, né? Da batalha de Kurukshetra, daí isso é o motivo dessa guerra. Mas Bhima viu isso e ele não podia fazer nada. Por quê? Porque ele seguia, né, a instrução de Yudhishthira. Yudhishthira era o seu superior e ele estava servindo o Yudhishthira, né? Que era o seu irmão mais velho, né? Quando eles estavam na floresta, né, o Yudhishthira, por exemplo, ele estava feliz, porque ele tinha, apesar de ser um kshatriya, um guerreiro, ele tinha uma natureza de sanyas também, né? Assim, bramínica, assim, porque ele estava muito feliz escutando as histórias dos sadhus, ele estava feliz comendo frugalmente, né? Para ele era uma felicidade, assim, não ter que, né, administrar nada, né, não ter que comandar ninguém, estava ali muito tranquilo, né? Então, quando os Pandavas, quando o Bhima via ele, assim, ele ficava bravo, assim, porque ele não queria esperar 12 anos, 13 anos, né, para a batalha, ele não queria. Ele queria a vingança, né, beber o sangue dos Kauravas imediatamente, mas não, ele tinha que seguir um dharma, então era a sua natureza, era essa, né? Ou seja, a sua natureza era muita violência, vingança, coisa de guerreiro, né? Já Bhishma, Yudhishthira, não, ele é muito passivo. Inclusive, ele estava disposto a perdoar os Kauravas. Ele falou assim: me dá um reino pequenininho, me dá um reino, me dá uma vilazinha, tipo Piracicaba, né? Eu quero. Vocês podem ficar com o reino todo. Se você me dá Piracicaba, já tá bom. Mas o Duryodhana não quis dar nada, né? Então, por isso que teve a guerra. Mas a todo momento o Yudhishthira estava muito assim, predisposto a perdoar, né? Ele era muito assim, né? Essa era a natureza dele, né? Então a gente vê, né, que mesmo devido mesmo apesar da natureza de Bhima ser tão assim, né, forte, assim, ele estava disposto a servir, né? A servir. Essa é a ideia, né? Por exemplo, quando a gente vê o caso de Prataparudra Maharaj também, né? Ele era um rei e ele era um devoto puro de Krishna. Só que Chaitanya Mahaprabhu não queria encontrar com o rei, né? Por quê? Porque ele era um rei, então Mahaprabhu era um sannyasi, para um sannyasi encontrar com o rei era algo que era contra os costumes, assim, a etiqueta de um sannyasi. Apesar que Prataparudra era um devoto puro, apesar que Mahaprabhu era Krishna mesmo, não tinha nenhum perigo, ele não queria encontrar, ele queria dar o exemplo. Então ele falou para os devotos: se vocês continuam, né, aí insistindo nesse ponto, eu vou embora, vocês nunca mais vão me ver. Os devotos, né, pararam, né? Mas o que comoveu o coração de Mahaprabhu? Quando Prataparudra Maharaj pega a vassoura e vai varrer, né, o caminho, né, do carro do Sr. Jagannatha. Mas ele é um rei, né, mas devido à sua humildade ele vai lá e varre o caminho, né? Na verdade, um rei não precisa fazer isso, né? Mas ele fez assim para mostrar a sua humildade, né? Ambarish Maharaj também, a gente vê, quando a gente vê a história de Ambarish Maharaj, né? Ele mesmo, né? Ele lavava o templo, ele limpava o templo, ele adorava a deidade, ou seja, ele é perito, né, nessas 9 classes de serviço devocional, ou seja, nas classes de serviço devocional de maneira geral. Ambarish Maharaj, ele mesmo, né, fazia isso, né? Mesmo Sr. Maharaj Prabhupada uma vez dando um conselho, né, a um rei, né, que era um rei, né, que era filho de um rei, era um rei na verdade, né, o Sadhu Maharaj, né? E ele fala: você tem, quando ele conta, né, Sadhu Maharaj conta, né, você tem que adorar, porque era assim, né? Ele era um rei, né? Tinha um reino, né? Pequeno, mas era um reino. E ele pagava, né? Assim, tinha pessoas que adoravam a deidade, né? E o Swami Maharaj Prabhupada falou para ele: você tem que adorar a deidade com as suas próprias mãos, né? Você não tem que pagar, não tem que esperar que outras pessoas adorem a deidade por você, né?
mas ele era um rei, ou seja, então o serviço ele está muito relacionado ao sacrifício, aquilo que você vai entregar, aquilo que você vai dar, sevomuki, ou seja, essa atitude de serviço que você tem, né? E o serviço é para quê? Não é simplesmente porque Krishna precisa que a cozinha esteja limpa, né? Ou que se construam, né? Muitos templos, ou que se tenham jardins. Não, Krishna não precisa nada disso, né? Na realidade, quem precisa é a gente, né? Ou seja, porque a gente não seria capaz, né, de sentar e ficar cantando japa o dia inteiro, a noite toda, né, sei lá, debaixo de uma árvore, assim como faziam os Goswamis, né? Eles eram assim, imagina, eles ficavam, cada dia eles ficavam mudando de árvore, né? Eles eram renunciantes, né? E eles não tinham nada, eles sentavam, cantavam, ficavam debaixo de uma árvore, praticavam o sadhana deles, cantavam, depois eles mudavam de árvore para não ficar na mesma árvore, para não se apegar muito a essa árvore, né? E assim era a vida deles, não precisavam de nada, né? E assim, ou seja, não tinha um travesseiro, né? O travesseiro era o próprio braço, né? Ou seja, comiam assim, né? sem nada, assim, comiam um Sanatana Goswami comia um pãozinho, né? Sei lá, um chapatinho assim, sem sal, né? Inclusive, quando a deidade, né, se manifestou e quis ficar com ele, né, ele falou para a deidade, olha, eu sou um sannyasa, eu sou um renunciante, você vai ficar comigo, mas eu não tenho nem o que dar para você, não posso te dar preparações, não posso, né? Como eu vou te atender, né? Mas a deidade insistiu em ficar com ele, né? A deidade tinha um plano, mas quando a deidade ele só dava chapate sem sal para a deidade. E quando um dia a deidade fala para ele, coloca um salzinho aí, né? Se você não colocar um salzinho, pelo amor de Deus, um salzinho, arruma um salzinho. E aí ele ficou bravo, ele falou, poxa, eu falei que eu não tinha nada, né? Agora você pede sal, daqui a pouco você quer ghee, daqui a pouco você quer doce, daqui a pouco você quer bolo, né? Então, eu sei como é que são as deidades, né? Mas, enfim, a deidade fez um arranjo, né, para que um grande comerciante, né, chegasse, né, enfim, desse uma doação a Sanatana Goswami. Ele construiu um templo muito opulento. Mas se você vai hoje lá nessa deidade, né, lá em Vrindavan, né, e ali você vai ver, né, eles oferecem todo dia para a deidade, né, essa mesma deidade lá, né, oferece um chapate sem sal, assim, em lembrança, né, a Sanatana Goswami. Então, na realidade, o que é o mais importante, o que cativa Krishna no seu serviço, né? É a sua atitude, ou seja, que você tem uma atitude, né? Como eu posso ser utilizado, né? Como posso ajudar, né? Então, eu acho que todo devoto deveria vestir aquela camisa que você vê no banco, às vezes no banco, como você vê nessas lojas, né? Como eu posso ajudar? Né? Tá escrito assim. Tem uma interrogaçãozinha. Como eu posso ajudar? Então, isso deveria ser a atitude, né? Como eu posso ajudar? E não ficar escolhendo assim, o serviço de acordo com o seu próprio gosto, com a sua própria natureza. É claro, assim, que naturalmente a gente se inclina, né, a esses serviços que a gente se sente melhor. Isso não é ruim, não. Isso não é mal também. Você, poxa, eu gosto muito de plantações, né? Gosto muito, né, de construções. Então, por que não poderia... trabalhar nesse serviço? Pode, claro, mas, por exemplo, se a gente está precisando de você em outros serviços, você tem que aceitar isso, né? Assim, sem se preocupar muito, né, se o serviço vai agradar ou não. Que na realidade o serviço não tem que agradar você, o serviço tem que agradar Krishna, né? E Krishna é assim, ele vai ficar feliz quando você realmente satisfaz os sentidos dele, né? Sarvapada virimukta tato paratena nirmala rishikena rishikesevanam bhaktuchate. Então, ou seja, você satisfazer Krishna, né, com os seus próprios sentidos, isso é serviço, né? Você realmente não ter nenhuma designação, não ter nenhum interesse em nada a não ser satisfazer a Krishna, oferecer tudo a Krishna com esse sentimento, né, que você vai entregar a Krishna, que você possa ser utilizado por Krishna. Como eu posso ser utilizado? Essa é a ideia. Como você pode ser utilizado? Como eu disse, na natureza,
Cada um tem a sua natureza, cada um tem a sua predisposição, né? Agora, claro, na nossa era, né, existe acho que uma mescla, ou seja, não é que simplesmente uma pessoa ela tem uma natureza tão bramínica, tão intelectual. Existem pessoas assim, né? Existem pessoas que, né, que você olha para a cara assim, né, aquele fundo de garrafa assim, com aquele, né? Você olha assim, você não vai botar uma enxada na mão dele, não tem como, né? A enxada, sei lá, vai quebrar a mão dele, não tem como. Mas, assim, tirando algumas exceções, assim, eu acho que, de maneira geral, nós estamos assim dispostos, ou seja, estamos aptos a fazer qualquer serviço. Ou seja, e o serviço que é o mais difícil, ou seja, que é o serviço que você menos gosta, esse acho que o que mais tem valor para Cristo, né? Imagina, ele sabe que você não gosta de fazer isso, ele sabe que você realmente tem uma certa, né, tipo, não tem uma afinidade por esse serviço, mas você fica, você vai fazer esse serviço. Por exemplo, tive o caso do Santo Tripurari Goswami Maharaj, né? Imagina o tanto ele foi considerado a encarnação, né, a encarnação de distribuição de livros, né? Assim, o Prabhupada falou assim, realmente ele fica, mas você vê a disposição dele quando ele conta, né? Ficando o dia inteiro em pé, né? O dia inteiro, quem faz sanka sabe, né? Como é difícil, mas o dia inteiro, assim, não é que ficava 4 horinhas, não, estudando versinho, não. Era o dia inteiro, assim, distribuindo livros, assim. Uma vez até ele conta, o Swami Maharaj Prabhupada chega no aeroporto e todo mundo, né, vai para o templo, e ele fica no aeroporto para, né, continuar o seu serviço, que era um dia muito importante de sanka, né? Mas nesse dia, né, ele conta, né, que o Swami Maharaj Prabhupada fala muito dele, assim, né? E onde está Tripurari, né? Ou seja, ele não era sannyasi, né? Onde está Tripurari? Assim, ele está muito, o Swami Maharaj Prabhupada está muito feliz com ele. E depois o outro lado, né? Uma pessoa tão assim, né? Extrovertida no sentido de chegar ao público, né? De distribuir, né? De convencer as pessoas na consciência de Cristo, depois vai se tornar um escritor, uma pessoa que dá um apoio filosófico muito grande para todas as pessoas. Então você vê que é uma questão assim de tempo também, eu acho, né? Por exemplo, em algum momento a gente pode pensar, não, agora eu não estou conseguindo estudar o que eu gostaria de estudar, não estou conseguindo fazer o serviço que eu gostaria de fazer, talvez eu estivesse mais feliz em um serviço mais apropriado à minha natureza. A gente pode pensar isso, né? Mas no futuro você não sabe, né? Por exemplo, quem não queria nunca adorar a deidade agora quer morrer pela deidade, né? É assim, ou seja, as coisas mudam, né? Então ter paciência, ou seja, o serviço que chega para a gente agora, a gente vê como misericórdia. Por exemplo, se vem um serviço, né? Aí vem uma do Suda. Quando vem uma do Suda, todo mundo quer até esconder dele, né? Não sai correndo dele, porque é o cara que vai te dar serviço, imagina aqui, né? Nesse caso aqui é ele, né? Que é o coordenador, assim, que ele dá serviço. Então ele está assim, como olhando, e ele está como ele, assim, quer todo mundo que ele quer botar para serviço para todo mundo, né? Ou seja, não é que ele é o carrasco, ao contrário, ele é o anjo, né? Que vai te ajudar. Porque se você não faz serviço, você vai pirar, né? Ou seja, você não vai aguentar. Então, por isso que em um templo, né, os serviços existem, por isso existe uma fazenda. Ou seja, aqui tem, assim, todo mundo aqui vai abandonar o corpo e vai ficar um monte de serviço aqui, porque é infinito o serviço aqui, não vai acabar nunca. Porque sempre a gente vai inventar alguma coisa para fazer, sempre. E você vai estar sempre ocupado. Então, você está fazendo serviço que é para Cristo. Isso é muito bom, é muito fácil. Assim, uma fazenda, assim, né? É algo muito, muito dinâmico. Vai ter serviço para todo mundo, a todo momento, né? Não adianta fugir. Claro, se você não quer fazer o serviço, isso é outra coisa. Mas isso é o quê? Isso é uma coisa que prejudica você mesmo. Então, na realidade, nós deveríamos ser assim, os primeiros a se apresentar, né? Como se tem um serviço, eu quero fazer serviço. E que o serviço venha a mim e que realmente eu seja utilizado, que eu seja ocupado, né? Em algum momento, talvez eu venha fazer alguns serviços que mais me agradam, né? Tipo assim, né?
Eu mesmo, por exemplo, meu caso pessoal, né, eu sempre quis morar no campo, assim, sempre assim no sentido, né, depois que, de algum momento da vida, eu quis morar muito no campo, né, e quando, a primeira vez que eu fui no encontro dos devotos, né, que eu conheci a primeira vez que eu falei com um devoto, assim, né, cheguei assim muito entusiasmado para falar com ele, né, ele nem era iniciado, né, ele era um Bhakta, né? Mas ele era um cara que pregava, assim, tá? Enfim. Eu fui conversar com ele. A primeira coisa que eu perguntei para ele assim, mas vocês não moram, vocês não vivem no campo, ele falou, não, é na cidade. Pregação de Prabhupada é na cidade, ele aqui é na cidade, assim. Ele falou isso, eu fiquei, nossa. Depois eu vi que tinha, né? Aí o Devoto falou, não, assim, tem pessoas que gostam de morar no campo, a gente tem, né? Temos fazendas também. Eu fiquei muito feliz, eu falei, poxa, mas eu sempre quis isso, né? Aí a gente chegou a comprar umas terras aqui, a gente comprou uma terra num local assim mais distante um pouquinho aqui. A ideia era se esconder um pouquinho mais, né? Mas não deu certo. A gente teve que ficar mais acessível aqui. Enfim, mas o que aconteceu? E aí, em um momento, tudo mudou, ou seja, a gente foi para o Chile, depois foi para São Paulo, né, pregar em São Paulo, pregar em, sei lá, em Curitiba, ficou só na cidade, assim, em nenhum momento a gente rejeitava isso, assim, claro, né, sempre a natureza, assim, gosta muito, né, a prática, a natureza nossa, né, de prática, né, mas não, tinha que morar na cidade, tinha que pregar na cidade, e isso era o néctar, ou seja, e de repente, quando a gente menos esperou, Krishna trouxe a gente para cá. Ou seja, e é isso. E a tendência nossa é essa, né? É você não aceitar o seu momento, né? E você projetar coisas. Isso é a mente, né? Fica projetando, fica comparando e fica pensando de muitas maneiras, né? Como poderia praticar serviço. Mas, na realidade, aceita o serviço que vem a você. Agora, claro, se você pode, né, de acordo com a sua natureza, né, se você pode fazer um serviço que você gosta, e se isso é necessário para o templo, isso é útil para o templo, você poderia fazer isso sem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas não se preocupar muito com essa questão de natureza, porque você tem que às vezes tem que ir contra a sua natureza pelo sacrifício, né? Pelo sacrifício, por exemplo. Agora, sei lá, o Pranavananda, o Yogamaya, tem que construir uma casa, né? Os caras, eles têm que se sacrificar, tem que ficar lá, né? Não é falar, né, que eles estão adorando amassar, eles gostam, mas amassar barro o dia inteiro, fica até 6 horas da tarde lá. Ou seja, né? O Yogamaya queria viver em Vrindavana, né? Assim, né? E Kartika, ou seja, mas, poxa, é o sacrifício, é o sonho da casa própria. Então, mas é o sacrifício. O Grihastha, ele tem que pensar nisso. O Grihastha tem que ter uma casa. Se não tem uma casa, como é que vai ficar aqui no centro cultural a vida toda? Não. Então, é o serviço. Então, assim, na verdade, o que é mais essencial? O que é mais importante? Isso deve ser feito, né? Agora para Pramananda.